pessoal! Nesse sarau vou falar sobre a década de 60, muito rica com a era dos festivais, e sobre a segunda geração dos bossa-novistas. A bossa nova se espalhou pelos circuitos universitários, bares com música ao vivo, boates. E em 62 aconteceu o show de lançamento da bossa nova nos Estados Unidos. Foi em Nova York, no Teatro Carnegie Hall, e foi um sucesso assim estrondoso. O teatro estava lotadaço, 3.000 pessoas, entre eles grandes músicos de jazz como Miles Davis, Dizzy Gillespie, Pearl Garner, Herbie Mann, Stan Getz, e foi um sucesso de público, de mídia, e porque os americanos, aliás, os gringos todos, o mundo inteiro, se encanta muito também, além do ritmo sincopado da bossa nova, eles se encantam muito com a docilidade da nossa língua. Eles adoram o português brasileiro. E os músicos que fizeram mais sucesso foram o Jobim, João Gilberto e Luiz Bonfá. Luiz Bonfá, violonista. E eles acabaram ficando um tempo lá, ensinando a bossa nova, tocando, gravando com músicos americanos e tal. Depois desse show, a bossa nova tomou o mundo, ganhou o mundo. O processo se inverteu. A influência que o jazz americano exercia sobre a bossa nova passou a influenciar a música norte-americana, o jazz. Nessa época, o ambiente político no Brasil começou a se tornar tenso e até desaguar na ditadura militar de 1964. Aí os músicos se dividiram em dois grupos. Um grupo liderado pelo Carlos Lyra, que achava que as letras das músicas deveriam refletir a realidade da época. Então, músicas de protesto com uma letra social, uma temática social. E nesse grupo, então, estavam Carlos Lyra, Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo, Jean Francesco Guarnieri, Rui Guerra, Gilberto Gil, Chico Buarque, Nara Leão, através do show Opinião. No outro grupo estavam os músicos que achavam que a música deveria continuar com a temática de o sorriso, a flor. E aí, então, nesse grupo estavam Roberto Menescal, Ronaldo Bosco, Lidori Caymmi, Francis Raime, Nelson Motta, etc. O Vinícius fazia a ponte entre eles.
64, Elis Regina e Simonal surgiram no Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. Dois talentos geniais com domínio rítmico e de voz absolutos, e fizeram muito sucesso. Onde quer que eles se apresentassem, lotava o espaço, geralmente teatros, né? E aí o eixo, nessa época, o eixo musical se transferiu do Rio para São Paulo. Então o Teatro Paramount, que era um teatro grande em São Paulo, passou a ser o lugar onde todo mundo da Bossa Nova se apresentava. Inicia-se nessa época a era dos festivais, aqui em São Paulo. A grande vitoriosa foi a TV Record, que fez vários festivais. E o primeiro festival, na verdade, foi na TV Excelsior. E a grande vencedora foi a música Arrastão, que foi defendido pela Elis Regina e que a consagrou absolutamente, completamente como a melhor cantora. Logo em seguida, a TV Record lançou um programa, o Fino da Bossa, comandado pela Elis Regina, que foi um sucesso assim, estrondoso de audiência e de público. E comandado pela Elis, né? E que revelou grandes músicos, como Chico, Milton Nascimento, Edu Lobo, o Gil, o Caetano, vários deles. Criaram-se vários trios, piano, baixo, bateria nessa época, que acompanhavam os músicos, né? Os cantores, os compositores que se tornaram cantores. Vários deles, Tamba Trio, Zimbro Trio, Bossa 3, Samba Balanço Trio, etc. Isso trouxe um grande desenvolvimento para a música instrumental aqui no Brasil. A Record também lançou um programa chamado Boa Saudade,
que comandado pela Elisete Cardoso, grande cantora, e que premiava o samba tradicional do Zequete, Nelson Cavaquinho, Ataúfo Alves, Cartola, etc., Ciro Monteiro, vários deles. No final desse ano, a TV Record lançou o programa Jovem Guarda, comandado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, que fazia uma música com forte influência dos Beatles, faziam rock, né? E que tirou, aos poucos, foi tirando a audiência do fino da bossa. No segundo festival da Record, da MPB, empataram em primeiro lugar Disparada, a música Disparada, e a música A Banda. A Disparada do Geraldo Vandré e Theo de Barros e a Banda do Chico Buarque. Disparada, a música Disparada, ela tinha uma forte temática social. E a banda descrevia a pureza de espírito das cidadezinhas do interior da década de 30.
festival, a canção Ponteio ficou em primeiro lugar. Roda Viva, que é a do Chico, ficou em terceiro lugar. Ambas tinham uma forte temática social. As mensagens dessas duas canções, elas eram assim, passadas inocentemente, porque senão a censura podava. Mas o povo as decodificava. A canção Domingo no Parque, de Gilberto Gil, ficou em segundo lugar. Ela trazia um arranjo super moderno feito pelo maestro Rogério Duprat, que usou o grupo Os Mutantes, que utilizava guitarra elétrica, e a música Alegria, Alegria, também do Caetano Veloso, que quebrou fronteiras na letra, na forma da letra, porque a letra era em forma de ícones da época. Por exemplo, Coca-Cola, Cláudia Cardinale, Brigitte Bardot. Esses dois compositores, Gil e Caetano, já colocam aí uma sementinha de um novo movimento musical que viria logo depois.
Internacional da Canção do Maracanãzinho revelou o Milton Nascimento com sua canção Travessia, que foi uma explosão de sonoridade e voz. Ele ficou em segundo lugar, porém ganhou o prêmio de melhor intérprete. A primeira Bienal do Samba, que aconteceu na Record aqui em São Paulo, ela foi concebida para resgatar o samba tradicional, em contraposição àquelas músicas de festival que eram assim, muito estrondosas, com muita coisa, muito arranjo, né? Então a Record resolveu fazer essa Bienal do Samba. E a vencedora dessa primeira Bienal foi uma música chamada Lapinha, uma canção de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, desculpe. E foi defendida pela Elis, e logo de cara tinha um refrão e a plateia já assimilou o refrão, já saiu cantando do teatro. Foi um sucesso essa canção Lapinha.
Em 1968, o Brasil vivia um ambiente de grandes tensões político-sociais. Mobilizações de estudantes universitários e secundaristas que se articulavam com os músicos, o teatro, o cinema novo de Glauber Rocha. No terceiro FIC, a vencedora foi a canção Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque de Holanda. Mas a preferência do povo, da plateia, era para uma música chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré e Theo de Barros, que era um hino contra a ditadura e a censura. No finalzinho desse ano de 68, foi promulgado o AI-5, Ato Institucional número 5, que fez com que músicos, escritores, intelectuais, políticos se exilassem do Brasil. E, infelizmente, muito tristemente, muitos foram torturados, presos, uma época muito triste, muito complicada. Os festivais foram acontecendo, né, até 1972. Aqui em São Paulo houve uma forte reação dos músicos tradicionais e bossanovistas contra o uso das guitarras elétricas numa passeata na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo. Porém, a MPB foi quebrando fronteiras, né? Assimilando essas novas tendências que vinham de fora, como o rock, o funk, o iê-iê-iê, que já tinha começado com a Jovem Guarda, né? E a MPB começou a ficar com aquela cara de som universal.
No próximo sarau falarei sobre o movimento que se chamou Tropicália e sobre os novos músicos que surgiram com essa nova onda da MPB a partir da década de 70. Um brinde à nossa saúde. Viva!